Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou hoje ler para vocês Instruções dos Espíritos, a Era Nova, do livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, caros irmãos. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido, então, compreendida. Mas, nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia, então, a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. Então, Deus falava com Moisés, e Moisés, através da religião hebraica, passava o que Deus falava com ele. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus,
Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura, eles abrem as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Um espírito israelita Mulhouse, em 1861, foi quem ditou o que eu acabei de ler para vocês sobre a nova era. Continuando. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases, o raio estourará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material. Revertia em momento do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. Então aqui, meus irmãos, Deus fala que a ciência, a lei de Moisés, que foi ditada por Deus, os ensinamentos de Cristo, que obviamente complementou a tudo, e a ciência devem andar juntas. E quando você lê este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, você vê que aqui são todos ensinamentos do Antigo e Novo Testamento, principalmente do Novo Testamento. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo, que é aquela parte das noivas que estavam à espera do esposo. 5 levaram lamparinas bem abastecidas e outras 5 não. À meia-noite, 5 delas já não tinham mais, eu não me lembro se era azeite ou outro líquido que fazia com que a luz ficasse acesa.
E as outras 5 que foram mais prevenidas estavam ainda com as lamparinas acesas. Elas entraram com o esposo. E é assim que nós temos que estar. Tá? A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros, esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon Poitiers, 1861. Essa parte de número 10 foi ditada por este espírito. Agora eu vou ler a 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Santo Agostinho, como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizemos melhor, a impiedade mais profunda pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo. E lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugídios. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa lhe exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras, ao mesmo tempo, características e proféticas, que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nestas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina! É por isso que hoje venho vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Outro espírito que ditou este texto para nós. Nota: Santo Agostinho vem destruir aquilo que edificou? Seguramente que não. Mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito e que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras.
sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Até aqui dá para entender que Santo Agostinho, quando viveu na terra, ensinou e propagou o Evangelho de Jesus a todos que ele pôde. E quando fez a sua passagem, com maior entendimento, sua alma teve maior entendimento e pôde fazer muito mais. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos íncubos e súcubos, sobre a anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas, proclamando-o hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Maravilhoso essa introdução da nova era. Eu não vim para destruir a lei, eu não vim para destruir a lei. Isso é muito importante, gente. Então, fico por aqui. Uma boa que vocês possam ouvir esse vídeo e se deliciar com os ensinamentos de Deus, Moisés, de Jesus, Santo Agostinho, e possam receber paz, saúde, proteção e prosperidade para mim, para a minha família, para vocês que estão ouvindo e para todos os seus familiares e amigos. Em nome de Jesus. Amém.